Oi, pessoal! Hoje em dia a gente é bombardeado por dados de todos os lados, não é verdade? Mas como é que a gente consegue entender tudo isso? É aí que entra a estatística descritiva. Vamos ver como as ferramentas dela nos ajudam a transformar um monte de números confusos em informações claras que fazem sentido. Para isso, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos entender os conceitos básicos, depois a gente aprende a organizar os dados brutos, em seguida vamos descobrir como achar o coração desses dados com as medidas de tendência e, por fim, como contar uma história visual com tudo isso. Certo, então vamos lá para o nosso primeiro passo, entender o que é essa tal de estatística descritiva e quais são as suas peças mais importantes. Então, de forma bem simples, a estatística descritiva é o que nos ajuda a resumir e tirar o suco de um conjunto de dados. Ela pega aqueles números todos, que sozinhos não dizem muito, e transforma em algo que a gente consegue entender, usando resumos, tabelas e, claro, gráficos. E para começar essa conversa, a gente precisa entender dois conceitos-chave: população e amostra. Pense assim, a população é a panela de sopa inteira que queremos estudar. Já a amostra é a colher que a gente usa para provar. A amostra tem que dar o gosto do todo, entende? População, então, é o grupo completo que tem pelo menos uma característica em comum. Ela pode ser finita, ou seja, dá para contar, como a produção diária de copos numa fábrica, ou pode ser infinita, como todos os lances possíveis de uma moeda. Teoricamente, a gente poderia ficar jogando ela para sempre. Agora imagina ter que pesquisar todos os eleitores de um país. Seria impossível, né? É por isso que os institutos de pesquisa usam uma amostra. Se essa amostra for bem escolhida, representativa, as conclusões que a gente tira dela podem ser aplicadas para a população inteira, com bom nível de confiança. E claro, a amostra é sempre um grupo que dá para contar, ela é sempre finita. Beleza, agora que a gente já coletou os dados, como é que a gente organiza essa informação? A resposta está em um conceito chamado frequências. E a gente tem basicamente duas formas principais de medir a frequência. A absoluta, que é uma contagem bem direta, e a relativa, que nos dá uma proporção. A frequência absoluta não tem segredo nenhum. É literalmente contar quantas vezes cada valor específico apareceu no nosso conjunto de dados. Simples assim. Já a frequência relativa, essa nos dá uma perspectiva melhor. Em vez de dizer 3 pessoas usam óculos, a gente pode dizer 15% das pessoas usam óculos. Para calcular, é só dividir a contagem absoluta pelo número total de elementos e geralmente a gente transforma em porcentagem para facilitar a comparação. Olha só que interessante essa tabela. Aqui a gente vê como tudo se encaixa. Temos as classes de altura, a contagem absoluta de pessoas em cada uma e, do lado, a frequência relativa já calculada. Por exemplo, 6 pessoas de um total de 20 estão na primeira faixa. Isso corresponde a 0,30, ou seja, 30% do total. Muito bem. Com os dados todos organizadinhos, o próximo passo é encontrar um valor que represente o centro do conjunto. E para fazer isso, a gente usa o que chamamos de medidas de tendência central. E as três principais que a gente vai ver agora são a médio, a mediana e a moda. Cada uma delas nos dá uma visão um pouco diferente sobre o que seria esse centro dos dados. A média aritmética é com certeza a mais famosa de todas. É só somar todos os valores do conjunto e dividir pelo número total de valores que a gente somou. Esse exemplo aqui ilustra perfeitamente. A gente soma as pontuações de todos os 12 funcionários, o que dá um total de 800. Aí, dividimos por 12, que é o número de funcionários. O resultado? A pontuação média do grupo. Mas, e se alguns valores forem mais importantes que outros? Pensa nas notas da escola, sabe? A prova final geralmente tem um peso maior que um trabalho. Para essas situações, a gente usa a média ponderada, que leva em conta essa diferença de importância. Olha só esse exemplo de uma prova. O número de acertos é o valor, e o número de candidatos com aquele tanto de acertos é o peso. A gente multiplica cada valor pelo seu peso, soma tudo e no final divide pela soma total dos pesos, que nesse caso são 600 candidatos. Agora, vamos falar da mediana. Enquanto a média é calculada, a mediana é encontrada pela posição. É o valor que está, literalmente, no meio da fila depois que a gente organiza todos os dados, do menor para o maior. Ela é ótima para quando existem valores muito extremos, os outliers, que poderiam distorcer a média. E o processo para achar é bem direto. Primeiro passo, sempre, é ordenar os dados. Se a quantidade de dados for ímpar, a mediana é exatamente o número que ficou no meio.
Se a quantidade for par, aí a gente pega os dois números do centro, soma e divide por 2. Simples, né? E por último, temos a moda. A moda é o valor que mais se repete, o mais popular do conjunto. Um conjunto pode até não ter moda, se nenhum valor se repetir, ou pode ter mais de uma, como um conjunto bimodal com 2 modas. Chegamos na parte final e, para mim, uma das mais legais: como apresentar esses dados de um jeito visual. Gráficos têm o poder de transformar tabelas e números em algo que a gente bate o olho e entende. Vamos dar uma olhada em 3 tipos super comuns: o gráfico de barras, o de setor, que todo mundo conhece como gráfico de pizza, e o gráfico de linhas. O gráfico de barras, esse aí da esquerda, é perfeito para comparar quantidades entre diferentes categorias. Já o gráfico de setor, à direita, é o ideal para mostrar como um todo é dividido em partes, como a porcentagem de cada fatia. E o gráfico de linhas? Bem, ele é a melhor ferramenta para mostrar a evolução de alguma coisa ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, a gente vê claramente como a temperatura foi mudando entre as 6 e as 10 horas. Como a gente viu, a estatística descritiva nos dá uma capacidade incrível, a de transformar o caos dos dados em clareza. Desde organizar as informações, encontrar o centro delas, até contar histórias com os gráficos. A pergunta que fica é: agora que a gente conhece as ferramentas, que padrões que estão escondidos nos dados ao nosso redor podemos finalmente descobrir?